Números que não param de crescer e um estado dividido em cores. Fases e cores que delimitam a esperança e o medo. Na verdade, o vírus do medo abalou as estruturas do mundo inteiro. Nem mesmo os homens preparados para administrar as grandes cidades, nações e economias chegaram a um consenso sobre como lidar com o coronavírus. Mas como a história comprova, as crises passam. E inovação é o que distingue um líder de um seguidor. João Dória é um líder, daqueles que sabem ouvir, mas têm coragem para decidir. Mesmo que em alguns momentos as críticas venham de todas as formas. Mesmo que tenha ficado afastado por conta do coronavírus, mas trabalhando por conta do cargo e de sua missão de administrador público, ele sempre leva como exemplo a máxima de Mário Covas, que dizia: adversidade? Não me venham falar em adversidade. Diante dela, só há 3 atitudes possíveis: enfrentar, combater e vencer. Senhores internautas e telespectadores, estamos hoje com muita alegria recebendo aqui no nosso programa Vamos Falar do Brasil o nosso governador João Dória. Até porque ele venceu mais essa. O senhor está bem, governador? Joseval, primeiro um grande prazer estar falando com você. Você sabe a estima e admiração que tenho por você, pela sua trajetória e pela sua vida. Felizmente bem, venci esses 10 dias de isolamento pela Covid. Bia e eu temos a Covid-19, infelizmente sem nenhum sintoma, portanto assintomáticos nesses 10 dias, mas sempre com muita preocupação. Recebemos a liberação do Dr. Davi Wip, depois dos últimos exames do Hospital Sírio-Libanês. Agora já estamos imunizados, mas sempre, obviamente, preocupados com as outras pessoas, aquelas que estão ainda em tratamento, aquelas que podem ser contaminadas se não tiverem cuidado, zelo, atenção e os cuidados necessários com o uso de máscara, o asseio das mãos, o distanciamento social. E muito triste também, Joseval, com as vidas que já se foram, seja aqui em São Paulo, seja em outros estados. É o momento mais triste da história do país, a pior pandemia que a nação já assistiu, já vivenciou, e somado a isso, uma crise econômica muito grave. Então, tudo isso nos deixa entristecidos, mas sem perder a esperança, sem o olhar mais adiante e o olhar principalmente com a vacina, que eu sei que será um dos temas que você deve abordar na nossa entrevista. Então, voltando a falar de você, é um privilégio estar aqui ao seu lado. Aliás, a vacina é o primeiro e único tema da coronavírus, porque o objeto do programa é falar de outras ações do governo paulista. Porque sobre a coronavírus, todo dia o senhor tem enfrentado o tema e com grandeza, com galhardia. Então a pergunta é essa: eu soube realmente que há um entendimento ou já um acerto entre São Paulo e a China para a produção de uma vacina, governador? Como é que está isso? Sim, nós temos um acordo assinado com o laboratório Sinovac, Joseval, que é o maior laboratório privado da China, um dos 10 maiores laboratórios privados do mundo, e o Instituto Butantan. O Butantan tem 119 anos, vai fazer 120 anos no início do próximo 2021. É uma instituição científica respeitadíssima em todo o mundo, maior produtor de vacina do Hemisfério Sul. Butantan, portanto, é o maior produtor de vacinas do Brasil e da América Latina. Uma instituição que tem acordos com vários laboratórios internacionais e com técnicos, especialistas, cientistas, epidemiologistas, infectologistas no seu corpo de trabalhadores e pesquisadores. E é o Instituto Butantan que está preparado para fornecer, já a partir de dezembro, Joseval, 45 milhões de doses da vacina Coronavac, a vacina contra
o vírus, contra o coronavírus. Já foi classificado pela Organização Mundial de Saúde como uma das mais promissoras vacinas do mundo, na sua terceira etapa de testagem. São 3 fases sempre o teste de uma vacina, ao se assistindo agora. A Coronavac já está no seu terceiro estágio. Aqui no Brasil, neste momento, Joseval, 9 mil médicos e paramédicos voluntários estão testando vacina, exclusivamente, repito, médicos e paramédicos, em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Brasília, Rio Grande do Sul e no estado do Paraná. Todos eles testando e reportando a cada semana os seus resultados e se houve algum sintoma colateral. Até o presente momento, nós já temos quase 40 dias de pesquisa realizada, nenhum sintoma que possa merecer atenção especial. Se tudo continuar correndo assim, Joseval e telespectadores, já em novembro nós teremos a vacina aprovada. Ela precisa ser certificada pela Anvisa, mas certamente a Anvisa o fará, e em dezembro nós já poderemos dispor da Coronavac, a vacina contra o coronavírus, contra a Covid-19, a salvação de todos nós. Essa é a grande mensagem da esperança, é a vacina. E a Coronavac é uma dessas mensagens. Não é a única vacina, mas é uma sobre a qual nós temos controle, confiança, capacidade de produção e já um número acertado de vacinas que estarão prontas para serem aplicadas e, portanto, imunizando pessoas a partir de dezembro deste ano. Governador, o senhor eleito como gestor, o povo esperava que fosse uma avalanche de gestão a posse do seu governo em São Paulo. Só que veio a pandemia, todo mundo perdeu. Como é que está a arrecadação? Porque gestão pressupõe dinheiro. Como é que está a arrecadação do nosso estado, governador? Joseval, dinheiro, boa gestão, boa administração, transparência, modernidade também na gestão. Você sabe que eu sou um liberal, o governo do Estado de São Paulo é um governo pró-mercado, pró-setor privado, é um governo que defende um Estado menor, uma função menos estatista e mais desenvolvimentista, que é o que temos feito aqui em São Paulo. Em 2019, para dar um exemplo do ano onde não tivemos o coronavírus, o Estado de São Paulo teve um crescimento da sua economia de 2,9% no seu crescimento, no seu índice de crescimento. O Brasil teve 0,9%, ou seja, São Paulo cresceu no seu produto interno bruto, Joseval, quase 3 vezes o que cresceu o Brasil no ano de 2019, um ano de normalidade, mas um ano difícil também para a economia nacional. E mesmo assim, São Paulo performou muitíssimo bem. Geramos mais de 340 mil novos empregos no ano passado. Infelizmente, a partir de março, recebemos essa trombada que foi o coronavírus, a pandemia em São Paulo, em todo o país e em 216 nações do mundo. Isso foi entristecedor e, evidentemente, criou muita dificuldade para a economia privada e a economia pública também. Aqui nós tivemos uma queda de 30% na arrecadação de impostos, 10,4 bilhões de reais que deixaram de ir nos cofres públicos do que já estava previsto ingressar. Por isso é que tomamos medidas mais duras nesta reforma administrativa, que nós denominamos modernização administrativa, que vai acelerar a extinção de órgãos, autarquias, a venda de empresas, mais concessões, mais privatizações, para agilizar o ingresso de investimento externo, a geração de empregos e a manutenção de empregos também aqui no estado de São Paulo. Joseval, para finalizar a resposta a essa sua pergunta, é nossa responsabilidade perante o Brasil. São Paulo tem 36% de toda a economia brasileira. A economia roda majoritariamente aqui. Maior número de empregos, maior população, melhor índice per capita de desenvolvimento está em São Paulo. Nós temos a obrigação de crescer mais e ajudar o país, ajudar os brasileiros, mesmo os que vivem fora aqui de São Paulo. Por isso, lançamos um que será apresentado em detalhes no dia 15 de outubro, pelo Henrique Meirelles, ex-ministro da Fazenda e atual secretário da Fazenda do Estado de São Paulo, que se chama Retomada 21-22.
um amplo e consistente programa para atender 14 polos de desenvolvimento, 14 áreas de desenvolvimento econômico aqui no estado de São Paulo. Vai abranger, Joseval, indústria, comércio, serviços, tecnologia, agronegócios, a economia criativa, todos os elementos da economia, para trazer recursos, ampliar investimentos e, com isso, gerar empregos e renda. Governador, uma das grandes preocupações suas nas entrevistas que o senhor concedeu é a violência contra a mulher. E na pandemia, talvez em razão da maior convivência entre os casais, aumentou muito a violência contra a mulher. Como é que o nosso Estado, como é que o senhor se antepõe a essa questão? Você tem razão. Houve um aumento, não foi substantivo, mas houve, sim, um aumento nas ameaças e na violência contra mulheres. E, sobretudo, por este confinamento, pelo isolamento social. Mas, repito, não foram números alarmantes. Mesmo assim, sendo ou não alarmantes, é obrigação, é dever do Estado proteger as mulheres ameaçadas. São Paulo tem o maior número de delegacias da mulher. Nós temos mais de 135 delegacias da mulher operando regularmente aqui no estado de São Paulo. 10 delas operam 24 horas por dia presencialmente e agora, há cerca de 30 dias, lançamos aqui no estado de São Paulo a DDM Digital, a Delegacia da Mulher Digital, online, 24 horas por dia, que a mulher pode acessar pelo seu celular. Ela não precisa sair de casa ou sair do seu ambiente de trabalho para denunciar o agressor. Ela pode fazer isso silenciosamente, reservadamente, do seu próprio aparelho celular ou do seu computador ou do seu tablet. É o primeiro estado também do Brasil a ter uma delegacia da mulher digital, online, 24 horas por dia. E está sendo útil. E nós lançamos o ano passado, em maio do ano passado, o SOS Mulher, o aplicativo da mulher, para garantir o efeito protetivo às mulheres de São Paulo, para garantir a ela a proteção policial diante de qualquer ameaça. Uma mulher que tem o direito ao sistema protetivo, e basta para isso que ela faça uma denúncia na Delegacia da Mulher ou em qualquer outra delegacia da Polícia Civil aqui no estado de São Paulo, e pode fazê-lo digitalmente também, ela passa a ter acesso a um aplicativo no seu próprio celular. Leva menos de 30 segundos para que ele seja acionado e gratuitamente também. Aí ela passa a estar dentro do sistema protetivo da Polícia Militar, da Polícia Civil aqui do estado de São Paulo. Esse monitoramento é feito no Copom, na Central de Policiamento Militar do estado de São Paulo. Tem um canal exclusivo para que seja identificado com ainda maior rapidez, e nós acessamos esta mulher quando ela aciona o SOS Mulher, Joseval, em menos de 15 minutos. Nós asseguramos que ela, em menos de 15 minutos, terá o atendimento de um policial, ou militar, ou civil, onde quer que ela esteja. É um mecanismo moderno, eficiente, foi inclusive premiado em Tóquio em setembro do ano passado, como o melhor aplicativo, mais rápido, desenvolvido até hoje no atendimento à mulher, porque ele exige um único toque no celular, Josevaldo. Você não precisa digitar um número, você não precisa digitar uma senha, é um único toque sobre o ícone do aplicativo SOS Mulher, emite um sinal. Esse sinal, por qualquer policiamento existente nas ruas ou existente na proximidade da residência, do local de trabalho, onde esta mulher estiver, este botão de pânico acionado leva a polícia até ela em até 15 minutos. Governador, todos os governos têm tentado acabar com a poluição dos nossos rios, o Pinheiro e o Tietê. Eu sei perfeitamente que a poluição no rio a gente vê, não em São Paulo, mas ao longo do rio. Quer dizer, a poluição estava a 300 quilômetros, vem recuando. Como é que está a poluição dos nossos rios? São Paulo é um estado que respeita o meio ambiente. Signatários do Acordo de Madrid, renovamos recentemente este compromisso. Temos uma Secretaria de Meio Ambiente
muito responsável, muito zelosa. Temos um Conselho Estadual de Meio Ambiente e temos um Conselho do Governador de Meio Ambiente que reportam diretamente a mim em reuniões bimensais. E essa ação respeitosa tem também o cuidado e o compromisso de despoluição dos rios, principalmente do Rio Pinheiros e do Rio. Ambos estão em processo. O Rio Pinheiros, que é a prioridade, nós vamos entregá-los sem poluição, nem de superfície, nem odor e já com oxigenação na sua água até dezembro de 2022. E o rio passará a ser, inclusive, navegável, Joseval. Ele permitirá que você possa navegar, ou transporte de passageiros, ponto a ponto, ou transporte turístico, ou transporte de lazer. Toneladas de lixo estão sendo retiradas do Rio Pinheiros, do Rio Tietê também, mas nós elegemos como prioridade o Pinheiros, antes de concluir o Rio Tietê, que é mais complexo, porque não se trata apenas do lixo de superfície. Se fosse só o lixo de superfície, seria mais rápido e menos custoso. Nós temos que fazer todos os canais para eliminar os córregos ilegais ou os córregos que, infelizmente, existem, unidades, e temos que canalizar, tratar esta água antes que ela chegue até o Rio Pinheiros. São centenas de córregos que estão recebendo esse tratamento nesse momento. Mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais estão sendo investidos neste momento pelo governo do Estado de São Paulo e pela Sabesp. E as obras não pararam, Joseval. É preciso também ressaltar isso durante as quarentenas. Aliás, nenhuma obra parou em São Paulo durante as quarentenas. Desde a primeira, nós estamos na 8ª, vamos ingressar já na 9ª quarentena e não houve nenhuma obra paralisada. Então, está no cronograma, o Pinheiros será entregue limpo até dezembro de 2022. O Tietê vai levar mais tempo, são mais 4 anos, até 2026. É um rio mais complexo. Eu lembro que a cidade de Guarulhos, que é o segundo maior município aqui do estado de São Paulo, Joseval, no ano passado, no início do ano passado, assinamos o contrato com a Prefeitura de Guarulhos e a Sabesp para a despoluição do esgoto, que era colocado em natura, despejado em natura no rio Tietê. As obras e os investimentos estão sendo feitos, não é uma tarefa simples, 1,5 milhão de habitantes praticamente é o que possui o município de Guarulhos, e há outros municípios também densamente habitados nessa região do Tietê e Alto Tietê, que também vão merecer investimentos pesadíssimos e que, embora elevados, exigem tempo também para a sua efetivação. No Pinheiros, elevado, mas é um investimento que se consolida em obras que podem ser concluídas até dezembro de 2022. E isso estamos fazendo, e toda semana, às sextas-feiras, na reunião de secretariado, eu faço a confirmação do estágio deste programa de despoluição do Rio Pinheiros. Já fizemos 35 mil ligações que eram irregulares e que agora estão regularizadas e não mais despejam poluição, esgoto in natura no Rio Pinheiros. Volto a repetir, 35 mil ligações no Rio Pinheiros que levavam dejetos, dejetos que eu digo é esgoto diretamente para o Rio Pinheiros, e agora isso já não acontece. E há mais cerca de 52 mil pontos que ainda serão trabalhados neste investimento para a entrega despoluída do rio até dezembro de 2022. Em Guarulhos, o senhor falou bem, a gente sabia que todo o esgoto da grande cidade era jogado no rio Tietê. A Sabesp já está atuando lá? Já, o contrato foi assinado com a Prefeitura de Guarulhos, aliás, uma boa atitude do prefeito de Guarulhos e uma iniciativa correta do governo do Estado e da Sabesp. Lamentavelmente, eu não quero politizar esse tema, mas prefeituras do PT que atuavam em Guarulhos tinham um péssimo hábito de transformar a sua empresa de saneamento num cabidão de empregos, ao invés de aperfeiçoá-la e colocá-la na sua devida função e na sua missão, que era despoluir os córregos, tratar a água e distribuir a água adequadamente à sua população. Isso não foi feito. Mas para não ficar fazendo juízo sobre o passado, vamos falar sobre as coisas positivas que estão sendo feitas pelo governo de São Paulo, através da Sabesp, no município de Guarulhos.
Nós vamos fazer um rápido break e voltamos com esta figura que é João Dória, governador de São Paulo. Senhores internautas, estou aqui saudando a todos os internautas e telespectadores para divulgar o nosso programa Vamos Falar do Brasil, que tem o projeto de mostrar o que é o nosso país. Primeira frase que eu usei vale até hoje: o que apodreceu no Brasil foi a República. A nação continua incólume, intacta. Nossos artistas, nossos industriais, nossos agricultores, nossas mulheres, todos constroem essa nação com orgulho e com grandeza. E com um detalhe curioso, todos os grandes nomes que aqui vieram para enriquecer o nosso programa citam uma frase impressionante: as empresas são as pessoas. Mais do que o produto, as empresas são as pessoas e se valorizam as pessoas. Por isso que eu vou mostrar para os senhores como para nós também o programa são as pessoas. Eu vou citar as pessoas que já vieram. Veja bem, começou com o governador João Dória. Deixou o palácio do governo e veio aqui para abrir o programa Vamos Falar do Brasil. José, você tem razão. Educação e saúde são duas prioridades tão óbvias que devem fazer parte das prioridades de qualquer governo, estadual, municipal e federal. E acho que ele sabe o que está falando. Também veio o secretário da Agricultura do Estado de São Paulo, Gustavo Junqueira. A Secretaria da Agricultura é a mais antiga secretaria do governo do Estado de São Paulo, né? Vem de 1892 e era uma secretaria de desenvolvimento econômico do Estado de São Paulo. Ela que era responsável pelas obras, todas as iniciativas de colonização. Mercado comum europeu. Né? Mercado comum. Portanto, há aqui uma oportunidade muito grande para o Brasil, de fato, ter aberto um mercado de 500 milhões de consumidores, aproximadamente 35 mil dólares por ano de renda per capita. Então, é um mercado enorme para o Brasil. Muito rico. Em tudo. Agora, nós precisamos fazer a nossa parte aqui. Na sequência, veio o Dr. Luiz Henrique Mandetta. Europeu, eles todos são sistemas já de muitos anos e o Brasil, na primeira infância, vamos dizer assim, no sistema de saúde. Esse ano o SUS faz 31 anos. Quer dizer, se fosse uma pessoa, seria um adulto jovem. Também veio o ex-ministro, que eu considero ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, que vai nos dar um show da história da vida e da natureza. Daqui a pouco vão ter colhedeiras andando na roça, colhendo 3, 4 colhedeiras manejadas por um único operador no escritório, via satélite. Também veio uma grande mulher brasileira. Estou falando de Luísa Helena. E, portanto, vamos falar do Magazine Luiza. Como é que você explica todo esse sucesso partindo de uma pequenina cidade como Franca, que hoje já é uma grande cidade? Bom, Joseval e todos que estão nos assistindo, prazer estar com vocês aí, muito grande, principalmente falar do Brasil. Adorei o tema, vamos falar do Brasil. E vamos falar coisa boa desse Brasil também, né? Exatamente. Então, muito obrigada. Exato. Eu acho que
o sucesso nada vem fácil, né? E ninguém tem sucesso, você está de sucesso. Então você tem que fazer cada dia mais bem feito para permanecer de sucesso, permanecer no emprego. Como os senhores veem também para nós, as empresas e os programas são as pessoas. Vamos falar do Brasil. Muito bem, senhores, estamos de volta entrevistando o ilustre governador de São Paulo, João Dória, no nosso programa Vamos Falar do Brasil. Muito bem, e agora, eu quando estava no interior, no começo da minha carreira, fazia um programa chamado Grandezas e Misérias da Cidade. Nós estamos ainda no campo das misérias. Há uma região, embora São Paulo seja um estado mais rico, há um campo de miséria que é o Vale do Ribeira. Como é que o senhor está enfrentando essa questão, governador? É uma área empobrecida, vamos chamar assim, do estado de São Paulo. Toda essa região do Vale do Ribeira agora vai sofrer, já começou, uma grande transformação com o projeto Vale do Futuro. Um programa ambiental, programa de geração de renda, implantação de novas empresas, de aproveitamento de todo o seu meio ambiente para o turismo, um programa de educação, de saúde e formação profissional para a população que vive no Vale do Ribeira. Todas as secretarias do Estado de São Paulo estão envolvidas nesse projeto, porque ele não é só saúde, educação, desenvolvimento econômico, ele também é empreendedorismo, ele é cultura, ele é esporte, todas as áreas estão envolvidas e, obviamente, os municípios, os prefeitos e as gestões municipais que estão no Vale do Ribeira. O projeto começou em junho do ano passado. Hoje mesmo nós fizemos atualizar esse projeto. Temos um valor de 2 bilhões de investimento nessa região, 1 bilhão do governo do estado, já consignado em orçamento, dos quais cerca de 250 milhões já foram investidos neste primeiro ano, e temos também 1 bilhão de investimento privado, dos quais cerca de 150 milhões já foram também investidos no Vale do Ribeira. Então, é um projeto que está muito no meu coração, aliás. Eu gosto do Vale do Ribeira. Fui com a minha mãe a primeira vez na Ilha Comprida, isso na década de 60, final da década de 60. E desde então nutri muito carinho por essa região, uma região que você conhece, talvez alguns telespectadores não tenham tido ainda o privilégio de conhecer, uma das regiões mais bonitas do Brasil, nesse contraste do litoral exuberante com a natureza, com a montanha e com a natureza reservada. Por isso que o turismo está tendo um tratamento bastante especial nesse programa do Vale do Futuro. E por ali, inclusive, nós teremos o Rally de São Paulo. A mesma organização, Joseval, que faz o Rally dos Sertões, vai realizar o Rally de São Paulo. Já era para termos realizado agora em junho deste ano. A pandemia, infelizmente, não nos permitiu, mas realizaremos no ano que vem o Rally de São Paulo com os mesmos organizadores do Rally dos Sertões, exatamente para promover a destinação turística do Vale do Ribeira, que quando você coloca o Rally dos Sertões, você tem uma grande rede de televisão, você tem a rede de televisão a cabo, jornalistas brasileiros e também internacionais, e a mídia que proporciona, ela leva e estimula bastante o turismo, além das ações sociais, pois os rallies são promovidos pelo Rally dos Sertões já há cerca de uma década, levam também programas de educação e serviços na área de saúde, preventivamente e também de forma curativa. Isso é uma boa novidade, que o ano que vem teremos o Rally de São Paulo para o Vale do Ribeira. Governador, uma das coisas mais surpreendentes que o senhor fez lá no começo da sua administração, até porque foi uma atuação silenciosa que explodiu de repente, o senhor, sem que ninguém soubesse, de repente reuniu toda a bandidagem do PCC e mandou para fora de São Paulo. Mas ainda há insegurança no nosso estado. Como é que o senhor vê tudo isso? Obrigado pela lembrança. Nada como uma boa memória e um jornalista atento. Foram 22 líderes do PCC, já em fevereiro de 2019, que foram enviados para prisões federais. O ministro da Justiça e da Segurança Pública
era o ex-juiz Sérgio Moro. Entendimentos com Sérgio Moro, feitos desde dezembro, antes da nossa posse, a dele e a minha, permitiram que, com 36 dias de governo, levássemos embora aqui de São Paulo para prisões federais 22 líderes do PCC, inclusive o seu líder maior, o tal Marcola. Depois disso, mandamos mais 12 outros líderes do PCC, igualmente para prisões federais. Foi um baque enorme no PCC aqui em São Paulo, mas continuamos atuando e agindo. No ano de 2019, e isso está se repetindo até agosto deste ano, o maior volume de apreensões de drogas e de drogas pesadas da história de São Paulo ocorreu no ano de 2019 e tudo indica que vai ocorrer agora no ano de 2020 também. As 8 BAEPs, Batalhões Especiais da Polícia Militar, que é a polícia da polícia, ou seja, são os mais bem treinados policiais militares de São Paulo e do Brasil, a chamada elite da Polícia Militar. Foram 8 BAEPs abertos na nossa gestão, tínhamos 5 até então, agora já temos 13 BAEPs operando. Levamos o que há de melhor no armamento para a Polícia Militar de São Paulo, compramos numa agência internacional, Joseval, as melhores armas do mundo, que são armas produzidas, fabricadas na Áustria, que são as armas Glock, as mesmas que o FBI e a Polícia Americana utilizam. Agora a Polícia Militar de São Paulo tem a utilização das melhores armas do planeta, que são armas feitas na Suíça. E olha, um detalhe curioso para você e os que estão nos assistindo agora, custaram quase 4 vezes menos do que as armas que comprávamos aqui no mercado nacional. Não tenho nada contra a indústria nacional, nem de armamentos feitos aqui, mas comprar a melhor arma do mundo ainda representou um custo quase que de 1/4 do valor que pagamos. Além disso, coletes, escudos e, mais recentemente, lançamos as body cams, o chamado olho vivo. São as câmeras que ficam na sua lapela, são microcâmeras, adequadas ao corpo e ao uniforme do policial, e as primeiras 585 utilizadas já. Compramos mais 2.500 dessas câmeras, que até dezembro já estarão também operando nas ações de rua do policiamento em todo o estado de São Paulo. Serão inicialmente 3.085 câmeras, até abril 5.000 e até dezembro do ano que vem 10.000 câmeras. E também fizemos um processo de implantação do programa de drones, das Dronepols, com o Dronepol, a polícia de drone que nós implantamos na Prefeitura de São Paulo e agora ela passou a ser também incorporada na Polícia Militar do Estado de São Paulo. Temos 132 drones de altíssima qualidade, não são drones desses que nós, ou os que gostam, utilizam, são drones fabricados para a segurança. E temos, inclusive, um drone antidrone, um drone que é utilizado no sistema prisional, também adquirido na nossa gestão, para inutilizar uso de drones em cima de presídios aqui no estado de São Paulo. Pouca gente se atentou a esse fato. Esse drone destrói, ele tem a capacidade destrutiva de drones que eventualmente possam ser utilizados para tentar levar até presos ou a bandidos algum tipo de armamento ou algum tipo de equipamento de pequeno tamanho. Então, a Polícia Militar hoje de São Paulo, ela está muito bem preparada, acabou de sair de um grande programa de treinamento, Joseval, chamado Retreinar. Nós retreinamos 85.000 policiais militares aqui no estado de São Paulo, além do programa também ter sido estendido à Polícia Civil, aos líderes da Polícia Civil aqui no estado. Nós temos muito orgulho de termos uma polícia de alta qualidade, tanto no plano militar quanto no plano civil aqui em São Paulo. Joseval. Governador João Dória, foi muito bom ouvi-lo e vê-lo sadio, pronto para a continuidade do seu governo. Muito obrigado pela sua presença no programa Vamos Falar do Brasil.
Joseval, eu que agradeço a você, eu agradeço também ao Hélio Silliman, toda a equipe que vocês têm. No Vamos Falar do Brasil, assim como na TV, e que você, ao longo dessa sua brilhante trajetória como jornalista, nos emociona a todos. Força, vibração, capacidade de interpretar e falar a notícia e cobrar também daqueles que precisam ser cobrados, sejam os agentes públicos, seja no âmbito privado. E desejar a todos que tenham proteção. Usem máscara, saírem de suas casas, obedeçam o distanciamento social de 1,5 metro para outra ou outras pessoas, lavem as mãos com água e sabão corrente, com água limpa e, obviamente, se não puderem, usem álcool gel. Mas se protejam, nós só teremos o novo normal, Joseval, com a vacina aplicada. Não é apenas ter a vacina, é a vacina já com a imunização feita aos brasileiros. Até lá, nós teremos que respeitar a quarentena, respeitar o uso de máscara, respeitar o distanciamento social. Assim, nós conseguiremos preservar a vida. E o novo normal, depois da vacina, como nós já comentamos aqui. Então, Joseval, fique com Deus, fique protegido, fique bem e todos estamos acompanhando aqui também. Muito obrigado. Ponto final. E mais esta edição de Vamos Falar do Brasil.